Muito boa tarde e bem-vindos às Dakota Talks 2021, agora na versão virtual. O meu nome é Carlos Tomás, eu sou presidente do Vintage Aero Clube. Tem vários objetivos este clube e esta associação sem fins lucrativos. Uma delas é promover as histórias e o conceito genérico da aviação em Portugal. E neste caso, em particular, escolhemos como primeiro tema desta vertente virtual das Dakota Talks a falarmos da história dos dados de voo. Para isso convidámos o engenheiro Mário Araújo. O engenheiro Mário Araújo trabalhou em manutenção e engenharia da TAP Portugal e trabalhou também numa área de chefia em que era reconhecido quer nacional e internacionalmente em várias áreas nesta vertente, e é uma pessoa que está próxima também dos projetos do Vintage Aero Clube quando foi feito o restauro do Dakota da TAP, que está neste momento no Museu do Ar em exposição. Mário Araújo, fica com o palco e vai-nos contar aqui algumas das coisas que trouxe para hoje. No entanto, deixe-me só dar aqui um tempo para dizer a estrutura da Dakota Talk em modo virtual. Será cerca de 30 minutos de apresentação, passados os quais haveremos de ter perguntas e respostas que podem colocar aí no chat do sítio onde estão a ver neste momento, para depois com essas perguntas podemos dar espaço para que sejam esclarecidas pelo engenheiro Mário Araújo. Mais uma vez, o palco é seu. Muito obrigado. Sim, então, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade que me deram, e eu vou tentar dizer, tanto quanto conheço, como é que foi, desde os primórdios, a história dos dados de voo e dos registradores de dados de voo e das caixas pretas, que são tão evocadas, infelizmente, quando há acidentes aéreos. Portanto, eu vou mostrar alguns slides e vou acelerar no princípio, porque a matéria é mais densa e no fim tenho mais umas fotos e ela torna-se um pouco mais esparsa, o que dá para aliviar tudo isto. Portanto, vou aqui partilhar o meu ecrã. Portanto, eu vou começar por mostrar como se desenvolve a gestão do conhecimento e qual é a inteligência organizacional que preside ao elevado grau de padronização internacional no setor da aviação civil em termos de normas e de procedimentos operacionais. E começa então pela ICAO, porque a ICAO é uma agência especializada das Nações Unidas, com sede em Montreal, Canadá, como está aqui neste slide, tem 193 membros contratantes, neste momento, às vezes isto varia um pouco, e representantes da indústria e profissionais da aviação. É, digamos, o ator mais relevante e a autoridade mundial de onde emanam posições na forma de resoluções e de declarações que promovem o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil. Aqui, rapidamente, a estrutura da ICAO mostra que é formada por um secretariado e 3 órgãos principal. Portanto, o secretariado é o Council, aqui neste slide, a Assembleia está a verde e a Comissão de Navegação Aérea, que está aqui deste lado, que é muito importante e que está a vermelho. O Conselho, que está a laranja, é formado por 36 Estados contratantes, que são eleitos pela Assembleia, que tem lugar todos os 3 anos. E o Conselho tem o poder, como órgão executivo que é, de adotar as SARPs, de que eu vou falar a seguir, e de as incorporar nos anexos da Convenção de Chicago, de convocar a Assembleia, de indicar o secretário-geral e de administrar o orçamento da organização. Portanto, a Dr. Liu, que é uma senhora chinesa, é a secretária-geral da ICAO, tem 59 anos, e está aqui com o seu patrão, Guterres, que foi meu colega no técnico. Portanto, a senhora foi nomeada pela primeira vez para um mandato de 3 anos, em agosto de 2015, já foi renomeada por mais 3 anos e vai ficar até julho deste ano de 2021. Tem um doutoramento em Direito Internacional pela Universidade de Wuhan, curiosamente a mesma cidade onde veio o maldito vírus. E tem um mestrado em Direito Aeronáutico e Espacial pela Universidade de Leiden, na Holanda, que é famosíssima e única nesta área. E teve vários cargos importantes na ANAC chinesa, foi diretora da Associação Aérea de Direito Aéreo da China. E agora quero falar de um acontecimento jurídico aéreo internacional que foi o mais importante da história da aviação e que teve convocatória e celebração ainda em plena Segunda Guerra Mundial. Foi a Convenção da Aviação Civil Internacional que ocorreu aqui
neste hotel, o Stevens Hotel, em Chicago, em 1944, começou no dia 1 de novembro. Os Estados Unidos convidaram 55 nações, estiveram presentes 54 e 52 no final ratificaram os acordos estabelecidos. Portanto, a Assembleia estabeleceu a estrutura organizativa de toda a aviação civil internacional. O objetivo era a elaboração de um regime jurídico internacional para a navegação aérea, porque se sabia que os progressos técnicos da aviação militar na Segunda Guerra Mundial iriam ser aplicados à aviação civil e haveria, nos anos que se seguiriam, uma expansão aérea muito franca dessa aviação, mas que seria estrangulada pela regulamentação estadual e pela complexidade negocial que os voos internacionais, à luz da tese da soberania, implicariam. Portanto, o objetivo era elaborar um texto que reunisse acordo dos vários Estados participantes e contratantes, que fosse apelativo a posteriores adesões, que não interferisse nos aspectos da política interna, que não pressupusesse limitações automáticas de poderes de soberania e que criasse uma organização que promovesse a harmonização das leis internacionais, que desenvolvesse os princípios das regras internacionais e que controlasse essa sua aplicação. Foram 7 semanas de trabalho, produziram um documento nuclear para a aviação que previu a criação da ICAO, que ocorreu após todas as ratificações no dia 4 de abril, 3 anos depois, em 1947, já depois do fim da guerra. E Portugal esteve presente e foi Estado contratante desta convenção e, claro, assumiu por isso numerosas obrigações internacionais. Agora, eu gostava também ainda de dizer que, já agora, por curiosidade, voltando aqui ao anterior, a ONU celebrou 75 anos já com o Guterres como secretário-geral, em 26 de junho do ano passado. A China tornou-se muito assertiva, aumentou o apoio financeiro à ONU e a sua influência, e já lidera 4 das 15 agências especializadas da ONU. Por exemplo, os americanos, neste momento, ao contrário do passado, só lideram uma, que tem a presidência do World Bank. A China, além desta ICAO, de que eu falei, tem a presidência da ITU, que é a União Internacional das Telecomunicações, que está sediada em Genebra, que é a mais antiga, e foi fundada por um senhor que toda a gente conhece, que era um artista e um inventor, o Samuel Morse, criador do telégrafo. E depois ainda tem a Organização para a Agricultura e Alimentação, que está em Roma, e a Organização para o Desenvolvimento Industrial, que está em Nova Iorque. Sobre este slide, o que é que eu pretendo com ele? Aqui à direita estão as Sharps, portanto, e o slide mostra o entrelaçamento emaranhado dos vários organismos e das instituições intervenientes no desenvolvimento dos estándares técnicos para as arquiteturas complexas dos sistemas eletrónicos de bordo, onde estão, por exemplo, os gravadores dos dados de voo. Tudo começa por a ICAO. A ICAO, lá em cima, elabora os padrões e as práticas recomendadas, que são conhecidas do inglês SHARPS, que é o que está aqui. Standards and Recommended Practices. Estes SHARPS tratam de aspectos técnicos e operacionais da aviação e balizam a atuação dos atores estatais e não estatais em todo o mundo, incluindo as autoridades da aviação civil, como, por exemplo, a ANAC em Portugal. Impõem simplificações por via da harmonização de procedimentos híbridos e da criação da interoperacionalidade de sistemas. É muito importante que os aviões voem da mesma maneira sobre a Europa e nos Estados Unidos e não tenham que mudar ou que ter todos os estándares a bordo, que seria um preço proibitivo. Agora, a Comissão Europeia, que está neste retângulozinho aqui a traço interrompido laranja, portanto, na Europa, define as regras de execução, que são muito famosas, em inglês chamam-se Implementing Rules, e têm em vista adotar as disposições adequadas no domínio das regras do ar, com base nestes SARPs da ICAO. Mas um SARP terá que passar por muitas aventuras, terá de se transfigurar em muitas formas, até conseguir ressaltar dos caminhos que percorreu e afirmar-se ao nível dos 3F, que é o Form, Fit and Function e funcionalidade da interface, que ocorre aqui neste quadrado amarelo, que é o AWC, que pertence à organização ARINC. O FFF, que é o Form, Fit and Function, consiste na identificação e na descrição específica dos vários aspectos das características do equipamento, por exemplo, através de um registrador de voo, para o adequar à inserção no avião. Esta organização lidera a formulação
dos standards no mundo, ao nível dos 3Fs, e também ao nível da interface funcional, desde 1949. É uma vetusta organização. Eu tive a honra de ter sido eleito o primeiro não-americano em mais de 60 anos de existência dessa organização, e durante 2 anos presidi a Assembleia Geral Anual do AWC. Está aqui a última, portanto, quando eu fui chairman, está aqui, isto é retirado dos anais das reuniões chamadas General Assembly, e está aqui no fim que eu já pertencia ao Comitê Executivo desde 2003, e portanto foi neste ano e no ano seguinte. E a primeira, portanto, ocorreu em 1949, no pós-guerra, e aqui mostra uma fotografia de São Francisco, na Assembleia Geral de 1967, presidida por esse senhor que está aqui à esquerda, mas o que eu queria falar é no senhor do meio. O senhor do meio foi o senhor Austin Trumbull, que está aqui assim, e era do United Airlines e ia-se reformar, mas foi este homem que lutou desde antes da Segunda Guerra Mundial para que tudo o que fosse posto no avião não fosse caótico e que houvesse a tal padronização, e ele começou por criar as estantes metálicas, os trays ou as bandejas, onde seriam postas as unidades que teriam 3 ou 4 dimensões diferentes e com os connectors elétricos e os tubos pneumáticos todos inseridos de uma maneira standard, para o avião ir podendo ser desenvolvido sem que isto se tornasse caótico. Ele foi homenageado quando se reformou, que foi nesta altura. Desde essa altura instituiu-se um prémio anual que se chamava Volare Award e que depois começou a chamar Trumbull Award. Aqui, em 1929, mudou, está aqui a lista dos recipientes, e eu realmente tive a felicidade, em 2014, numa Assembleia Geral em Toronto, no Canadá, ter recebido este prémio. Depois passo rapidamente às caixas pretas, que existem com a finalidade de facilitar as investigações de acidentes e incidentes na aviação. Portanto, aqui deste lado está um cockpit voice recorder, que tem canais de voz, e aqui deste lado não se vê muito bem, mas é um gravador de dados de voo. São parecidos na sua constituição, só que um grava voz e outro grava dados, parâmetros, que estão digitalizados. E, portanto, o equipamento da esquerda, que é o FDR, preserva a história recente do voo e grava centenas, hoje em dia, ou milhares de parâmetros. Normalmente centenas, porque há outras caixas que não são pretas e não são à prova de queda nem de fogo, que gravam muito mais. E estes parâmetros são coletados várias vezes por segundo. O da direita grava os sons da cabine de pilotagem e preserva a história recente, incluindo a conversa dos pilotos durante 2 horas, mas estes anos agora estão a mudar para 25 horas. E estes 2 dispositivos, hoje em dia, a tendência é combinarem-nos no mesmo equipamento. Portanto, estes dispositivos têm de sobreviver às condições prováveis de serem encontrados, que são terríveis. Portanto, têm que suportar o que está aqui escrito. Eu tirei isto só para rever. Por exemplo, têm que sofrer 3.400 Gs, ou seja, uma desaceleração que é 3.400 vezes a aceleração da gravidade, da gravidade, ou do gravitational pull, como se diz em inglês, aqui à superfície do nosso planeta. E isto é o equivalente, eu sublinhei ali a vermelho, a serem desacelerados contra uma parede a partir de 45 centímetros dessa parede, a uma velocidade de 260 nós, que é mais ou menos 500 km por hora, e param em 6,5 milissegundos. Portanto, é uma desaceleração brutal. Na Fórmula 1 há um critério chamado HEC, que é o Head Engineering Criterion, que a partir dos 60 Gs durante poucos milissegundos já ultrapassa o valor de 1000 e já é grave, e é por isso que há acidentes aos quais as pessoas e os condutores não sobrevivem. Depois tem que ter uma penetração, tem que sofrer uma penetração de uma carga de cerca de 227 kg, que cai de 3 metros com uma ponta perfuradora, uma força de esmagamento que está aqui, que é maior do que 2 toneladas durante 5 minutos. Ele tem que resistir a isto tudo, e depois também tem que resistir, digamos, a uma combustão de 1100 graus durante 1 hora, mais ou menos, que é uma coisa absolutamente incrível.
Claro que não é tudo que tem que sobreviver, isto é uma parte esquemática, o que tem que sobreviver é o que está aqui desta parte. Aqui, por exemplo, já é um eletrónico, já não tem fitas magnéticas há muitos anos, desde os anos 90, mais ou menos, tem memória de estado sólido, e é esta parte que diz aqui, que é o steel housing, que tem titânio normalmente, ou aço com titânio, e que tem aqui toda a parte que tem que ser, que tem que sobreviver. A outra parte, a eletrónica, que está aqui atrás, essa não. Portanto, a isolamento e o bloco térmico estão aqui. Aqui à frente existem os chamados ULBs, que são faróis localizadores subaquáticos, e também servem para pegar, são handles, que também servem para transportar estas unidades. E, portanto, são eles que orientam as equipas de recuperação de uma aeronave submersa e do respectivo equipamento de registro de voo após um acidente sobre a água. Esses times chamam-se SARS, que é o Search and Rescue Team. Também é designado de baliza submarina, de localização acústica, e emite um sinal acústico repetido, e por isso chama-se um pinger, e as ondas sonoras como pings. Porquê é que emite uma onda sonora e não uma onda elétrica? Porque a onda sonora é menos atenuada na água do que uma onda eletromagnética e pode viajar muito mais quilómetros debaixo d'água até se atingirem, por exemplo, a superfície do mar. Portanto, cá dentro o que está é um invólucro metálico, que se vê aqui ainda, voltando ao anterior, com um interruptor que, em contacto com a água, aciona o circuito gerador de impulsos, que está embutido aqui neste cilindro, que se vê aqui, que é urtano. E este circuito elétrico depois atua uma cerâmica pisoelétrica que vai transformar os impulsos elétricos em impulsos de pressão acústica. E claro que tem uma fonte de alimentação, que está aqui, também redonda, que é uma bateria de lítio que não é recarregável e tem que ser substituída tipicamente cada 6 anos. Depois, o que se passa é que os navios SAR, Search and Rescue, são equipados com estes hidrofones que estão aqui neste slide, direcionais sensíveis ao sinal acústico subaquático. E esse hidrofone detecta o som vindo de uma direção particular. Porquê? Porque isto aumenta a sensibilidade do dispositivo, a fiabilidade, a sua precisão, e depois a posição do Underlocator Beacon pode ser estabelecida pelos algoritmos de recepção dos equipamentos SAR, como está aqui, por exemplo, esquematizado. E depois do acidente de Air France, do voo 449 de 2009, a Assembleia Multidisciplinar do Flight Recorder Panel da ICAO propôs em 2010, já lá vão 11 anos, alterações ao anexo 6, parte 1 e 3 dos Sharps. E então obrigou a extensão da vida útil da bateria a passar de 30 dias para 90 dias, até ao 1º de janeiro de 2018. Os aviões, por exemplo, da frota TAP já todos fizeram essa mudança, porque era obrigatória. Depois, obrigaram a fixar um outro dispositivo muito parecido com este, que já não chama ULB, chama-se ULD, Underwater Locator Device, que é fixado à fuselagem do avião, normalmente perto do centro de massa, e que tem uma frequência não de 37 kHz e meio, como estes dos gravadores, mas de 8,8 kHz. Porque o coeficiente de absorção acústica na água, que é devido ao relaxamento iónico das moléculas dissolvidas, é muito menor nessa nova frequência, de 0,7 dB por quilómetro, enquanto que na frequência convencional, dos 37,5 é 10 dB por quilómetro. Os aviões, isto é só válido para aviões que voam sobre grandes extensões de água, mas para a TAP isso não faz diferença, porque os aviões de médio curso, que supostamente não teriam que ter esta modificação, têm os voos insulares e, portanto, têm que ter, e já têm todos que eu saiba. E também obrigaram outra coisa, a energia alternativa para, sobretudo para o Cockpit Voice Recorder, que agora é designada RIPS, que é Recorder Independent Power Supply, vai ter que ser independente, mas ainda não é obrigatório isto. Isto é para aviões novos, como os 350, os 777X, etc., porque os meios de gravação das aeronaves devem ser resistentes à perda de energia elétrica normal a bordo, ou seja, quando há um acidente, se também perder a capacidade de gravação, já não se pode continuar a perceber o que é que se passou daí para a frente, e às vezes isso dá muito jeito. Pronto. Depois tenho que falar neste senhor. Este senhor é o senhor James Ryan, era conhecido por James Crash Ryan. Foi professor na Universidade da Minnesota, não há fotografias melhores na Universidade da Minnesota, e foi professor durante 32 anos,
de 1931 a 1963, portanto, num período que decorreu de 90 até há 60 anos atrás. Ficou conhecido como o inventor do cinto de segurança e chamava-se Crash porque ele andava sempre a estourar automóveis no deserto, nos parques de estacionamento, com os seus alunos, e fez a patente dos cintos de segurança. E com o patrocínio da Força Aérea Americana, inventou um mecanismo de gravação de dados de voo que representava na altura o estado da arte. Usava um motor elétrico minúsculo para mover horizontalmente a uma média de 10 cm por hora, uma folha fina de alumínio. Era o chamado metal foil, de 5 cm de largura, que é o que está aqui. Portanto, havia 3 instrumentos de precisão, cada um conectado a uma caneta pontiaguda muito fina, que já no estado final da arte tinha a dimensão de um cabelo. Fazia pequenos orifícios na folha à medida que ela deslizava ao longo do trilho. Um desses instrumentos media a altitude, que é este aqui de baixo. Era um solenoide de precisão ligado por um tubo pneumático ao sistema de pitostático da aeronave. Um outro media com um diafragma a pressão estática e dinâmica que permitia determinar a velocidade do ar. E outro ainda media a aceleração através de um pequeno peso que ele colocava numa viga de balanço, e isso dava para medir a aceleração numa gama de menos 3 a mais 12 Gs. E depois havia uma outra caneta pontiaguda que criava uma linha de tempo ao longo da folha, porque o tempo era fundamental para isto. Isto tudo eu punha em 2 compartimentos. Eu tentei obter fotografias, não há, só há esquemas, mas não resolvi não pôr. Portanto, o equipamento estava por cima, os instrumentos estavam por baixo. As únicas partes externas era o fio que fornecia energia para o motor elétrico, eram os tubos pneumáticos ligados ao sistema de pitostático da aeronave e uma linha também para uma bússola de rumos direcionais, porque aqui está o heading também, que era importante. E estes acessórios externos eram mínimos e, portanto, esta unidade podia ser facilmente instalada na cauda de qualquer aeronave. O aparelho era de fácil manutenção, podia operar até 300 horas sem intervenção. Os testes foram muito bem sucedidos. A folha podia sobreviver a temperaturas de 1000 graus, mais tarde 2000 graus em projetos subsequentes, por 30 minutos, e podia suportar forças de impacto até 20 Gs. O professor continuou a trabalhar nisto, sempre a fazer melhoramentos subsequentes, e em 1953 incorporou tudo isto num invólucro esférico de maior robustez que mantinha as câmaras separadas. Esta foi talvez a primeira caixa preta no mundo da aviação com dados de voo. Pesava 8 kg, era selada contra a umidade e foi submetido um pedido de patente em 1953 e conseguida a aprovação em 8 de novembro de 1960. Depois houve outra aprovação em 1963 e este senhor foi ao Congresso americano e apresentou em 1956 um estudo intitulado Economias em Operações Aéreas com Gravadores de Voo. Foi assim que nasceu o TSO. O TSO é o que o FAA e a EASA na Europa obrigam a um equipamento possuir que certifica não só o seu design, mas também a sua produção para ser instalado em avião. Portanto, e aqui já diz que era preciso, portanto, este é de 12 de 1958, está aqui assim em cima, e portanto, o que é que ele fazia? Isto aqui ainda era da FAA, então, da CAA CAB. O CAA é o Civil Aeronautic Authority e o CAB era o Civil Aeronautics Board, porque o presidente Roosevelt, em 1940, tinha dividido a CAA nestas 2 agências, e uma dependia do Departamento do Comércio. Mas já tinham que gravar o tempo, o airspeed, a altitude, o vertical acceleration e o heading. Foi assim que isto começou, com poucos parâmetros. Aqui está novamente o TSO, que já aqui diz que é o TSO 51, famoso, que tinha a data, portanto, de emissão a 12 de junho, que está aqui, mas a data de aplicação era um bocadinho mais tarde. Portanto, mas o que é que aconteceu? Em 30 de junho de 1956, está aqui nesta data, aqui neste slide, houve um voo da United Airlines, que foi o voo 718, que colidiu com o voo da TW número 2 sobre o Grand Canyon. 128 mortes, foi a maior perda de vidas num acidente de aviação até a época e levou a muitas mudanças na política de aviação dos Estados Unidos. E o Congresso aprovou a chamada Lei de Modernização das Vias Aéreas e deu origem ao nascimento do FAA no dia 23 de agosto de 1958, também 58, pouco depois daqueles TSOs.
Pronto. E então, agora vou ter que falar deste senhor. É que os desenvolvimentos dos registadores da aviação ocorriam também de forma independente e simultânea no outro lado do mundo, na Austrália. Está aqui um destes gravadores. E desta vez tratava-se do uso da gravação magnética analógica em fio de aço muito fino. Está aqui um gravador com esse fio, não sei se conseguem ver o fio aqui, o fio muito fino, que era muito fácil já nesses anos produzir fio magnético de aço, e na escrita o fio passava a uma velocidade relativamente rápida através de uma cabeça de gravação. Cada ponto ao longo do fio era magnetizado de acordo com a intensidade e a polaridade do sinal enviado para essa cabeça, e na leitura o fio passava por uma cabeça similar de leitura que produzia um sinal elétrico que recriava o sinal original. Depois o fio foi substituído por fita magnética quando esta começou a ser produzida em escala industrial, mas os princípios eletrónicos envolvidos são quase idênticos. Aqui está uma senhora com um penteado no estilo marcante dos anos 60 e, se virem o título, isto foi a Black Box, que foi testada em Melbourne, na Austrália, e que foi inventada por este senhor que eu vou falar a seguir, que é o Dr. David Warren. Portanto, numa sexta-feira de 1934, em outubro, o avião de passageiros chamado Miss Hobart, que é este que eu aqui tenho, caiu do céu e foi engolido pelas águas do mar no Estreito de Bass, entre a Tasmânia e a Austrália continental. Este avião, para quem conhece, é um de Havilland DH-86, de 4 motores, e os destroços do avião nunca foram encontrados. Morreram 12 pessoas e um dos passageiros que se encontrava a bordo era um missionário anglicano de 33 anos, o senhor reverendo Hubert Warren, que estava a viajar para a sua nova paróquia em Sydney. A esposa e 4 filhos ficaram para trás e tinham intenções de seguir de barco para se juntar a ele. O último presente que o reverendo deu ao seu filho de 8 anos, o tal senhor David Warren, foi um rádio rudimentar com detector de cristal de galena com que ele se entretinha seriamente depois das aulas, aprendendo a trabalhar com ele. Aqui está ele quando era miúdo. Portanto, vou encurtar a longa história da sua vida, que é muito interessante em termos da inspiração, dos contratempos, do incentivo, da decepção, da falta de interesse inicial que a sua invenção teve na Austrália e da recepção entusiástica que teve na Inglaterra. O David Warren cresceu com realmente um espírito inquisitivo muito grande, foi cientificamente um visionário, tornou-se engenheiro, foi para Londres, onde se doutorou em Química no Imperial College, em combustíveis de foguetes. Regressou à Austrália e foi trabalhar como investigador no Aeronautical Research Laboratory em Melbourne. Em 1952 entrou em serviço comercial o primeiro avião do mundo, o de Havilland Comet, que está aqui neste slide. Mas teve 3 acidentes imediatamente com aeronaves, 2 no Mediterrâneo e 1 na Índia. E o departamento do Dr. Warren, na Austrália, emprestou em 1953 a um painel de especialistas que tentava resolver um mistério muito caro e angustiante. Porque é que o Comet, a grande esperança da nova era do jato, continuava a cair? Podiam ser os tanques de combustível, mas havia dezenas e dezenas de causas possíveis e não havia nenhuma pista para além da morte e dos destroços como evidência. O Dr. Warren já tinha visto na semana anterior, na primeira feira comercial em Sydney, no pós-guerra, um dispositivo alemão que era o primeiro gravador de bolso do mundo, que era chamado Minifone, e eu mostro aqui o senhor com esse gravador. Então assaltou-lhe o espírito o pensamento de que se cada avião no céu tivesse um mini gravador de dados e de voz, os investigadores de acidentes nunca mais ficariam tão às escuras, e esta ideia fascinava-o. E ele, depois da feira, voltou ao laboratório, contou-a ao seu superior hierárquico, mas, infelizmente, esse superior hierárquico não compartilhava desse seu entusiasmo. E até lhe disse: você é um químico, isso não tem nada a ver com a química nem com os combustíveis. Prossiga com a sua investigação na linha da explosão dos tanques de combustível. Mas teve sorte. Porquê? Esse chefe foi promovido, desapareceu, e veio outro mais compreensivo que o deixou trabalhar parcialmente nesse assunto. E então, em 1956, ele criou o primeiro protótipo combinado de gravador de dados de voo e gravador de dados de voz, que ele designou Flight Memory Unit, e registava também 5 parâmetros de voos e 4 horas de voz.
mas ninguém ligava nada àquilo. Ele escreveu cartas para a Austrália e para outras partes do mundo e para as companhias aéreas, até que um dia teve sorte, estava no sítio correto, à hora correta. É que apareceu nesse laboratório, que eu já tinha dito que também tinha linhas de trabalho para a defesa australiana e até da Commonwealth, apareceu lá um senhor, um britânico, que era o British Air Registration, era o secretário-geral do British Air Registration Board, era um ex-vice-marshal da Royal Air Force, e quando viu a invenção ficou entusiasmadíssimo e levou logo o Dr. Warren no avião militar para a Inglaterra. Portanto, o protótipo foi apresentado no Royal Aeronautical Establishment, não é na Royal Aeronautical Society, é outro organismo que estava ligado ao Ministério da Defesa, e com o patrocínio desse senhor, que era o Sir Robert Hardingham. E foi aí, nessa apresentação, diz a história, que um jornalista da BBC o interpelou e se referiu a ele pela primeira vez, ao dispositivo, como a Black Box. E foram convidados fabricantes de instrumentos ingleses a participar, o produto foi produzido industrialmente, porque depois a Inglaterra. Em 1960, a Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a tornar obrigatórios os registradores de voo depois de mais um acidente de avião inexplicável em 1960. Desta vez era um Fokker 27, foi em Queensland e morreram 29 pessoas. A decisão final surgiu do inquérito judicial, demorou 3 anos para se tornar lei e isto aconteceu em 1963. O senhor era brincalhão e quando morreu os filhos deram ordem para que se pusesse isto no túmulo, Flight Recorder Inventor do Not Open, e a Austrália fez-lhe uma homenagem e ele hoje no laboratório tem uma homenagem de governo australiano com um edifício com o nome dele, Inventor of the Black Box Flight Recorder. E isto foi, digamos, um cheque que ele fez, uma medição que ele fez em 1962 do equipamento que ele próprio introduziu a bordo, ainda fazia parte dos testes. Bom, e com isto, queria agora dizer rapidamente, para terminar, que no mundo dos operadores aéreos é necessário investigar acidentes de uma forma eficaz e rápida, porque sabemos todos que as aeronaves no solo são caras de manter, mas a chave para uma investigação bem-sucedida, usando estes dados de voos de que eu estou a falar, passa por garantir que o arsenal de técnicas investigativas está disponível e é aplicado na sequência correta. Com isto em mente, a TAP apostou, há 40 anos atrás, em 2 linhas de ação. Uma foi a cativação de uma verba orçamental para a aquisição e para a atualização progressiva de uma estação de leitura e de análise de dados de voos computerizada. Foi colocada na engenharia e manutenção em 1983 e permitia, digamos, a transcrição dos dados de voo para um minicomputador e também um formato de visualização da informação de uma forma dinâmica, com traços multicolores, eram parecidos com estes, mas tudo a cor, num ecrã de vídeo. Quer dizer, isto era uma enorme inovação e tornava esta estação uma das mais complexas e versáteis dentre as congêneres da sua geração. A outra foi a cativação de uma verba suplementar para garantir a colocação de sensores opcionais nos aviões novos que vinham de fábrica. Para quê? Para a medição de parâmetros diversos que permitiam fazer uma monitorização do voo com benefícios imediatos para o operador. Isto aconteceu em todas as frotas, que incluíram os Boeing 737, os TriStar, Lockheed TriStar L1011 e todos os modelos Airbus que começaram no A310 e evoluíram até aos mais sofisticados neos de hoje em dia. Os próprios fabricantes de aviões não tinham nessa altura acesso a estes dados de voo que eram registados em gravadores e, depois de lidos e analisados pela TAP e por outros, mas muito poucos operadores no mundo, quase todos europeus, perdiam até essa informação. Eles não conseguiam, em situações anómalas, interpretar e compreender de um modo imediato o que estava a passar. Eles têm modelos cinemáticos que só são empregues quando absolutamente necessário. Isso permite, por exemplo, determinar a perturbação de um movimento de uma superfície de controle de voo e perceber se ela é externa, geralmente atmosférica, ou induzida pela autoridade de comando dessa superfície. Mas, para isto, é preciso que sejam feitas 2 medições, através de sensores opcionais. A medição da aplicação da força de controle e a medição da deflexão das superfícies de controle de voo. Sem isto não se pode fazer análise. Dou um exemplo.
A TAP forneceu em 1995 ao NTSB dos Estados Unidos, que é o National Transportation Safety Board, informação de dados de voo da frota 737-300, que permitiu estabelecer uma relação fina entre o movimento do pedal do leme de direção e a deflexão desse leme. Poucos aviões no mundo, Boeing, estavam equipados com estes sensores, que permitiam a coexistência simultânea dessas duas medições. E isto foi até reportado na revista de maior circulação no mundo da aviação civil, militar e de espaço, que é a Aviation Week, e está aqui uma cópia. Está aqui uma cópia dessa Aviation Week de 1995, vê-se mal, e aqui até refere que a TAP Air Portugal tinha isso e... Estou no fim do tempo, estava aqui a tocar, mas eu estou mesmo a acabar, e portanto... daqui a TAP tirou sempre muitas lições aprendidas destes dados de voo. E, portanto, claro que para se fazer essa análise essa análise tem que ser feita através da invocação de conhecimento especializado e de competências próprias que existiam na altura no Gabinete de Segurança de Voo e era coadjuvado pela assistência de 2 engenheiros da manutenção de engenharia. E, portanto, havia por parte destes 2 a adesão prévia a um termo de sigilo e confidencialidade, assinado sob o compromisso de cumprimento das regras estabelecidas num protocolo de acesso, de utilização, de disponibilização de dados de voo. A violação desse termo de confidencialidade implicaria a abertura de um processo de inquérito. Mas isso nunca aconteceu ao longo das quase 4 décadas. Foi criado um clima de confiança mútua entre a manutenção de engenharia e o transporte aéreo para o acesso aos dados de voo, que foi ganho pela assimilação, de forma consensual, de uma cultura de não infração das disposições do termo referido e também pelo primado da disciplina vivenciada. Houve visitas de muitos países europeus, do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, que vinham observar este processo simplificado e eficiente de trabalho para a leitura e análise dos dados de voo. Eram elementos dos gabinetes de segurança de voo dos operadores aéreos, mas também investigadores dos organismos de prevenção e investigação de acidentes aéreos desses países. O presidente da Flight Safety Foundation deslocou-se à TAP várias vezes e ficou estupefacto quando lhe evidenciámos um armário cheio de registros com ocorrências da ativação do Ground Proximity Warning System e dados para análise, disponíveis 2 minutos antes e 1 minuto depois dessa ocorrência. Isto era impensável nos Estados Unidos. E ele exclamou em inglês: "This is like candy store to me." E com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Mário, pelas palavras e pela esta fantástica apresentação. Há tanto sumo aqui para beber e que só lhe podemos agradecer todo este tempo. Eu vou passar aqui já a uma quantidade grande de pessoas que está a participar com algumas perguntas. Vou-lhe passando uma a uma para, obviamente, nas suas possibilidades, conseguir respondê-las. A primeira é a pergunta, embora o foco seja aqui a caixa negra, o conceito de caixa negra, a pergunta é: porque é que se fala de caixa negra quando na verdade ela é laranja, pelo que nos mostrou? Sim, ela é laranja e tem os refletores. E como eu lhe disse, fui o jornalista da BBC. E porquê? Porque na Segunda Guerra Mundial, aqueles aviões que eu já vi várias vezes no Festival de Farnborough, que recriam as aeronaves dessa era, que é o... como é que aquilo se chama? É o... não, é o... Agora esqueço-me. É o Memorial Flight da Battle of Britain Memorial Flight. Esses aviões começaram a ter alguma eletrónica e, para evitar reflexões de tudo, de luzes artificiais, de radares, etc., eram pintados de preto. E então começou-se a usar o termo de black box. E o jornalista da BBC disse então ao senhor: então isso é uma black box. E acho que foi assim. Eu já li tudo o que está escrito aí no mundo sobre isto e parece-me que esta é a história mais verdadeira. Então, há esta ideia de que se calhar só os aviões comerciais é que têm caixas negras, né? Estas caixas de registro. Não, porque os aviões militares também têm, por exemplo, e vou-lhe já dizer, a caixa negra agora vai ser destacável, portanto, ejetável. Vai ser ejetável. Há um projeto, a Airbus tem uma patente para os aviões novos, mas essa injeção era feita com cargas explosivas. Isso é válido para o mundo dos militares e já existe desde há uns anos esta parte. Quer dizer que ela pode ser explodida durante o voo, ela podia sair, é isso? Não, ela sai porque ela tem uma força, tem uns detectores G-switch de impacto com a água que, sem cargas explosivas,
quebram lá uma grelha de um tubo pneumático que gera pressão negativa e atua um mecanismo de separação. E elas ficam a flutuar no mar. A Airbus quer por isto, portanto, tem uma patente. Se tem uma patente é mais complicado porque a Boeing já começa a retrair isto, já não é um standard padronizado tão simples, mas vai acontecer, penso eu, no mundo um dia destes. Mas os aviões militares também têm, só que, enfim, para fazerem testes, para perceberem como é que vão voar, etc. Sim, essa standardização que existe no mercado do transporte destes aviões comerciais, terá alguma vez, ou será que já existe tecnologia para que uma aviação ligeira, uma aviação histórica, também tenha capacidade de ter sim, está a essa falar nisso. Bom, interpretação? isto é como o ADS-B, portanto, Automatic Direction, desculpa, ADS-B, Automatic Dependent Surveillance, a vigilância que não existia nos aviões pequenos e que agora já existe, porque o espaço está cheio de veículos, ou estava antes da pandemia, isto agora baixou um bocadinho, e então foi decidido. Ora, estes gravadores, quando se banalizarem e tiverem um custo ao nível, digamos, da sua aplicação nessa aviação dos aviões mais pequenos, eu penso que acabará por existir e eu penso que o caminho caminha para aí, porque tudo se banaliza e quando a produção é em larga escala, o custo baixa, é uma questão de custo. Enquanto o custo for alto, não existirão. Claro, Mas, tem tudo mas a ver com isso, não é? existem em navios e até em drones, para se perceber, e os drones, enfim, também há drones militares, mas também há os outros, e portanto eu penso que isso vai penalizar um pouco, sim. Tanto assunto ainda. Há aqui perguntas que vão atrás da mesma assunto, ou na mesma tendência, que é se o material com que é feito estes registradores de voo, as caixas negras, é assim tão resistente, porque é que o avião inteiro não é feito desse material? Ora bem, essa pergunta é uma pergunta que eu já vi várias vezes, mas claro que não se vai pôr, porque era o custo brutal e o peso brutal. Repare, só a caixa naquela minúscula dimensão, nem sequer é a caixa toda, é só a parte onde está o conteúdo que guarda na memória a informação do voo, onde está o registro, tudo o resto não é à prova de queda, não é à prova de fogo, porque isso é caríssimo e ocupa muito peso, e um avião não pode ter peso. O que se quer é tirar peso dos aviões. E, portanto, é no sentido contrário, só essa parte é que interessa que seja feita assim. Claro. Então, numa projeção de um século XXI, um pouco mais à frente, há de haver capacidade de, conseguirmos encontrar estas caixas negras mais facilmente, como nos explicou há pouco, mas também pode haver capacidade, se calhar, dos dados serem transmitidos para um centro em que recebe essa Sim, informação em exatamente. tempo real, se calhar. Sim, eu posso lhe dizer, no caso, no pós-Malásia, famoso que ainda não apareceu o avião, a ICAO reuniu-se e fez recomendações para o mundo. E uma das recomendações, mas que ainda é muito cara, é que quando o avião, por algoritmos existentes a bordo, perceba que está em distress, porque perdeu altitude durante vários segundos de uma maneira muito rápida, ou porque está com um bank angle muito marcado, ou por outras circunstâncias que são fáceis de definir, começa a emitir por várias redes, porque não sabe qual é a rede que o avião tem, pode ser satélites de low Earth orbit, podem ser satélites geoestacionários, podem ser satélites de outros, porque hoje em dia há muitas redes, nós nos aviões temos a Inmarsat, temos a Iridium, etc. Portanto, transmitam por essas redes dados de voo dos minutos antecedentes, que pode ser até, sei lá, 10 minutos ou mais, depende do volume, mas isto não é fácil hoje em dia. Está a ver como é que está a internet nesta pandemia. Além disso, é caríssima essa emissão por satélite, mas o caminho é esse. Por isso é que agora com o SpaceX e o Sr. Elon Musk a enviar aqueles satélites todos para facilitar a internet e a Google também, com os aviões que andam lá, que não são aviões, são balões de alta altitude, 80 km, para banalizar a internet no mundo, é possível que isso se venha a fazer, mas ainda não estamos aí. Tecnologicamente isso é difícil e custoso. Não há dúvida. Mais duas perguntas, as duas na mesma, aqui por outro participante. Mais uma vez que nós agradecemos amplamente a participação ativa nestas palestras. A ideia é essa, é haver alguém que fale na primeira pessoa no assunto e que sejamos todos em conjunto angariadores de perguntas e tentar aqui arranjar conhecimento partilhado. Quanto é que custa uma caixa negra no avião comercial e porquê é que está sempre na cauda do avião? Bom, porque como diz aí algumas pessoas, havia um autor uma vez que eu li num artigo a dizer: nunca vi uma cauda de avião enterrada de frente numa montanha.
Portanto, não passam por lá cabos elétricos, nem cabos de aço, nem cabos pneumáticos na cauda. Ela está numa posição acima disso tudo e é a zona de maior sobrevivência. Está demonstrado estatisticamente ao longo dos anos que é aí. E, portanto, coloca-se aí porque, digamos, tem maior probabilidade de sobrevivência e é esse o motivo. E a outra pergunta era... A cauda e porque é que... quanto é que custa? Quanto é que custa uma? Bom, eu, se bem me lembro do meu tempo, não custa menos de $25.000. Não é como um sistema... não é como um sistema de navegação por inércia antigo que custava $300.000, ou como um flight management computer de um avião moderno que também chega aos $300.000 cada um, e são 3 em cada avião. Portanto, eu penso que elas andavam pelos $25 a $35.000 cada uma. E porquê que 35 é um preço tão mais baixo? Porque há muitos fabricantes a fazê-los. Há 3 ou 4 ou 5 fabricantes no mundo. Aqui na Europa há Curtiss-Wright, que era a antiga Penny Giles. Na América há a Lockheed, há a L3, há a Honeywell. Portanto, e é por isso que quando há maior número de fabricantes, todos com... E, portanto, em princípio, isto é um Buyer Furnished Equipment, o operador aéreo pode escolher, em princípio, não é imposta uma obrigatoriedade de escolher um determinado fabricante, o preço baixa. Tem todo o sentido. Eu vou perguntar então aqui sobre... Há aqui mais umas 4, 5 perguntas, penso Sim. que a caminho do fim, para termos essa noção. E eu vou perguntar... quando foi a introdução desses registradores de voo, nos inícios, vá lá, onde mostrou que havia necessidade de eles serem introduzidos, como é que foi, ou como é que terá sido essa abordagem ou recepção pelos pilotos, que não estavam habituados a ter uma coisa a registar Sim. o que faziam? Eu vou começar pelo cockpit, que é mais fácil. No cockpit foi muito má. O próprio Dr. Warren, na Austrália, quando escreveu a carta, teve uma recepção péssima da Associação de Pilotos da Austrália, que diziam: não queremos um Big Brother no cockpit a vigiar-nos. Então, e isto ocorreu também na América, etc. Eu agora não me recordo onde é que foi, se foi primeiro na Austrália, se foi primeiro na América, que nasceu aquele interruptor de cockpit que permite desligar de um modo que permitia, agora foi abolido, isso já não pode ser feito, mas que podia desmagnetizar tudo num instante. E então a aceitação veio bem. Quanto aos dados de voo, como nunca havia leitura de dados de voo, era feito num sítio muito distante da operação, do centro de operações, etc., não houve problema. Quando surgiram as estações de leitura e análise de dados de voo, houve alguns, mas foram muito dissipados. Na TAP correu muito bem, porque houve o tal termo de confidencialidade, que é muito importante, porque isto é assim: se não houver confidencialidade, morre logo à nascença, porque as pessoas revoltam-se, porque é mau, e porque aquilo acaba por não funcionar, porque as pessoas depois não querem, porque acaba por evidenciar erros particulares, etc. Se for muita confidencialidade brutal, também não sai nada dali, também não interessa, e portanto nós tínhamos esse equilíbrio. Na British Airways havia uma coisa parecida, mas havia sempre um senhor, e eu até visitei a British Airways nessa altura, que era um senhor do sindicato dos pilotos, a assistir parado ali à atividade da estação quando se pretendia ver alguma coisa. Na TAP isso nunca foi preciso e correu muito bem. Houve vários, quando isto começou a nascer, havia inclusive pilotos que vinham ter connosco, onde estava a estação, que era na manutenção de engenharia, e nós, com muita cortesia, dizemos: olha, nós não podemos fornecer-lhe o voo, tem que ir ter ao gabinete, e depois, se o gabinete disser que sim, tudo bem, fornecemos para lá e o senhor vai lá buscar. Foi assim que isto... E, portanto, correu bem, não houve crise. Se houver sobressaltos e com efeitos negativos no início, é que a coisa depois deixa marcas. Assim, não. Claro, e pegando nesses pontos negativos que está a falar, e que realmente é um projeto que convém ter confiança de ambas as partes, para que ele realmente tenha resultados expectáveis, a dúvida prende-se com se o início da introdução desses registros passavam só pela análise de incidentes, ou havia só a necessidade de ter, parecido com a Fórmula 1, acesso a uma informação de voo. Os registros começaram até para estudar, digamos, a saúde dos motores, o Engine Health Monitoring. Portanto, com temperaturas e pressões. Claro que para fazer isso também era preciso comprar sensores adicionais para fazer uma coisa que na altura, há 40 ou 30 anos, chamava GPI, acho que ainda chama, que é Gas Pass Analysis, que eram em estados intermédios, no compressor
de baixa pressão, no compressor de alta, na turbina de alta, na turbina de baixa, meter sensores de temperatura e pressão e depois meter sensores de abertura dos inlet guide vanes e coisas do género, das temperaturas dos gases de exaustão, para fazer essa medição e análise das tendências, a ver se o reator se está a deteriorar, porque um reator é caríssimo, não é? Que são muitos milhões de dólares, um reator de um NEO pode chegar perto dos 40 ou 50 milhões de dólares. Eu estou a falar de um Rolls Royce, daqueles que têm quase 3 metros de diâmetro da turbina, da fan, estou a falar da entrada, e, portanto, começou por aí. Mas, no caso da TAP, também tinha parâmetros para ver, digamos, a performance da aterragem do TriStar, da aterragem do Autoland. Eu estou a falar do Autoland, se o Autoland se tinha comportado bem, vários níveis de PEC, vários parâmetros que depois nós definíamos com as pessoas que sabiam disto, e, portanto, e depois houve excedências de envelopes de voo, que isso tinha mais a ver com a operação. Portanto, eram 3 grandes pacotes. E tem todo o sentido do que está a dizer, e realmente é engraçado perceber como é que evoluiu tanto a tecnologia aqui do registro, não é? E eu já agora gostava só de dizer o seguinte: claro. Eu disse que os dados pertenciam aos operadores, agora está-se a inverter, e o Tiago, que está aí, é que sabe disto, porque estamos na época do Big Data, que antes da pandemia estava a crescer de uma maneira brutal, e os fabricantes agora querem que os operadores paguem royalties se tiverem acesso a estes parâmetros, que eles agora estão a arranjar uma maneira de ter, mas também depende se o operador quiser. E, portanto, isso agora é muito complicado. Mas na altura não, eram os operadores, é que eram os donos, tinham a ownership, como se diz, dos dados, e, portanto, nós até fornecíamos à Boeing e Airbus, eles pediam-nos porque não sabiam e enviávamos, e era curioso porque eles não tinham nenhuma informação dos operadores dos aviões em operação, porque não tinham estes gravadores, eram os operadores que os tinham e os dados eram dos operadores, e poucos operadores os tinham. Veja no caso do MAX da Boeing, que teve aquele problema terrível na Etiópia e na Indonésia, porque eles consideraram que o segundo angle of attack era opcional, e como era opcional as companhias não compram, porque é mais caro. E está a ver, isso não se faz, porque a segurança não tem um custo elevadíssimo e, portanto, não deve ser posta e equacionada nestes termos, e a Boeing pagou a fatura por ter feito esse erro. Portanto, mas neste caso eram tudo operacionais, eu estou a falar de uns anos atrás, mas havia operadores que sabiam que valia a pena e que iam tirar partido e benefício por causa das tais lições aprendidas. Vou fazer-lhe então a última pergunta que tivemos a oportunidade de receber aqui de todos os participantes para... Eu ia falar um pouquinho do futuro, mas falou grande parte do que se pretende que seja a tendência futura do registro dos dados de voo. No entanto, tinha a ver com um conceito, quando é que se passa, eventualmente, dos registros de cockpit voice recorder para uma coisa mais parecida a um camera cockpit voice recorder. Está tudo equacionado. No futuro próximo? Já há muitos, nos aviões, nos corporate jets, que, por exemplo, na América, já há muitas câmaras de vídeo instaladas no cockpit. Em vez dos gravadores de voz, são gravadores de vídeo, que têm voz também, têm áudio e vídeo, mas na aviação comercial ainda não há nada. Já há standards para isso, mas como isso é um passo extra e é, por enquanto, opcional e é caro, é como os HUD, o Head-Up Display, nos cockpits, se não forem mandatórios ou não vierem com o avião, quase ninguém os compra. Não estou a ver, desculpa, houve aqui... Já, eu perdi a ligação, não sei se perdi, quer dizer, eu não vejo o comandante Carlos. Pronto, mas... Já estou cá. Já está. Já recuperou? Já estou cá. Pronto, certo. Então, a internet dos dias de hoje. Então, nesse caso, porque acho que tínhamos chegado aqui ao fim, havia realmente mais uma pergunta aqui que tem algum sentido baseado nesta futurologia do que é que será o amanhã nos registros de voos, é se o conceito da análise de um voo onde algo correu mal não pode ser uma coisa que analisa algo que está a correr bem. Por exemplo, há aqui uma ideia, por exemplo, diz o Ricardo, que será que pode haver um serviço personalizado para que haja uma espécie de coaching aí à performance do piloto? Quando é que este registro pode ser introduzido num sistema que
permite Sim. este tipo de análise? Essa análise da performance dos pilotos é a tal área sensível e as companhias querem eventualmente chamar a atenção de uma maneira, se for preciso chamar um piloto, que acontece às vezes nas companhias, é o tal gabinete que tem só essa autoridade e essa capacidade e mais ninguém, porque eventualmente houve uma excedência perigosa, houve uma over-rotation no take-off demasiado elevada e, por exemplo, eu lembro-me que quando veio os 737-300 havia essa over-rotation, que não batiam com a cauda no chão, mas andavam lá perto, e foi corrigida para todos. Houve uma chamada de atenção da frota, fez-se um estudo mais aprofundado e percebeu-se porque é que isso acontecia. E, portanto, isso vai ao encontro da melhoria da performance das tripulações. Agora, isso pode evoluir até um sistema, até onde se quiser, mas depois isso compete, digamos, Conceito à de evolução é direção. esse, é? Pois, as pessoas, enfim, também podem ser mais sensíveis a isso ou não, mas a frota tem sempre pessoas que vão percebendo-se disto no geral, fazendo as estatísticas gerais e percebendo onde é que há mais pessoas que fazem coisas perto do limite negativo e se calhar outras perto do limite positivo, e esse é bom. O negativo é para abolir e para se distanciarem dele, portanto, é esse equilíbrio. Mário, foi um prazer enorme estar aqui Ora, é consigo a essa. ouvi-lo e a Bom, aprender não tanto. sei se era isto que queriam, mas pronto, foi o É o que que temos arranjei. e é ótimo. Muito Pronto, ainda obrigado. bem. Nós, no Vintage Zero Clube, vamos continuar com estes projetos. Continuem-se ligados no Facebook, Instagram e também no YouTube para mais outras medidas que teremos em breve disponíveis para partilhar informação na história da nossa aviação. Quero agradecer à equipa técnica que hoje permitiu que isto acontecesse e, obviamente, a todos que participaram com as perguntas ou não e pelo menos assistiram. Muito obrigado. Até à Ora, essa, próxima. muito obrigado a todos. Também bom fim de semana. Obrigado, Mário. Boa noite, boa Muito obrigado. tarde.